Salve, salve nação! Finalmente saiu! Nosso documento do carro agora oficial, Motor Casa Bestinha, com 3 lugares. Motor Casa, finalmente chegou essa... Eu ia falar um palavrão agora, mas eu sou politicamente correto aqui no nosso canal. Chegou aqui nosso documento, eu nem sei o que falar, eu tô muito feliz, cara, mesmo. A gente tá sem palavras. Exatamente depois de 2 meses, dia 6 de setembro, a gente começou o processo para a mudança do documento do veículo. Foi uma guerra, foi uma encheção de saco do Detran. Cara, e finalmente a gente conseguiu. Hoje, a gente pegou hoje esse documento aqui, ó. Tá quente ainda. Pra celebrar aí, né, esse momento histórico que marca a possibilidade da gente retomar aí a nossa expedição pelo Brasil, a gente quer contar um pouquinho para você que talvez também esteja nesse mesmo processo aí chato, talvez o Detran do seu estado também esteja enrolando, ou talvez você tenha comprado um carro e esteja pensando em documentar, ou talvez você já tenha documentado o seu, mas ainda assim quer saber como foi que a gente fez, né? Por que deu tanta confusão no nosso caso? Porque tem muita gente por aí conseguindo o documento rapidinho, né? Chega no Detran, no dia seguinte o documento está pronto, e no nosso caso demorou tanto. Tem gente perguntando, nossa, mas por que está demorando tanto tempo isso daí? E ainda tem gente que demora mais tempo que a gente e ainda não consegue fazer. Então a gente vai fazer um passo a passo de como é que você... de tudo que você precisa fazer para fazer a mudança, fazer a alteração do documento do seu veículo para Motor Casa e as possibilidades do que podem acontecer, levando em consideração o nosso caso. Então fica até o final do vídeo porque tem muita informação importante, tá? E marca aqui seu amigo ou manda esse vídeo para o seu amigo, manda o link no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para o seu amigo que está pensando em passar o carro para motorhome, beleza? Bora então para as nossas informações. Bom, em primeiro lugar, nós queremos deixar o nosso agradecimento aí a algumas pessoas que foram fundamentais nesse processo, né? Principalmente agora no finalzinho ali, quem deu as dicas finais ali para que a coisa realmente acontecesse. Então a gente quer deixar um abraço para o grupo do Facebook, apoia as pessoas que viajam de motorhome. Muito obrigada aí por todo o apoio, por todas as informações e especialmente queremos agradecer a Elane, que é advogada e nos deu algumas dicas, a Roseli e o esposo dela, o Marcelo, que também fizeram esse processo um tempinho atrás e nos deram muitas dicas ali, falaram como que eles fizeram, foi fundamental para que isso acontecesse. E mais uma vez fica então da importância, né, dos grupos na nossa vida, né? As egrégoras, as famílias que se formam. Então as famílias de viajante, né? Os grupos de viagem são sempre muito unidos e a troca de informações flui muito, isso é muito legal e a gente não teria conseguido se não fosse justamente por esses grupos, pela nação viajeira. Então muito obrigado de coração para todos vocês viajantes e a grande primeira dica é: faça parte de grupos de viajantes. Só assim você vai obter as melhores informações que existem nesse universo. Sim, e é por isso também que a gente faz tanta questão de sempre gravar dando o máximo possível de dicas, né? De tudo que a gente sabe, a gente gosta de compartilhar, justamente porque a gente sempre foi muito ajudado aí por outras pessoas, por grupos, e a gente gosta de retribuir de alguma forma. Então esse monte de informação que a gente posta aqui, a gente espera de coração que seja útil para muitas pessoas. Vamos então para o passo a passo, mas antes disso, vale ressaltar que você tem 2 opções para começar esse processo. Uma é ir por você mesmo, né? Você ir atrás das coisas e fazer as coisas. A outra é por despachante. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do despachante. Será que ele é mesmo necessário, né? O despachante, ele é um prestador de serviço que facilita processos burocráticos. No caso de processos no Detran, em geral as pessoas contratam despachante porque são processos muito chatos e ninguém gosta de ficar indo no Detran, porque é um monte de fila, é um monte de tempo esperando e nem todo mundo tem essa disponibilidade para ficar indo e voltando um monte de vezes e acaba contratando um despachante para isso. Só que em muitos casos que a gente acompanhou vários casos diferentes, tá? Para poder entender esse universo. E muitos dos casos que a gente acompanhou de pessoas que contrataram o serviço de um despachante acabou caindo na mesma cilada de ficar parado e ter que esperar um tempão e muitas vezes até foi negado. Tá? Então não é sinônimo de resultado positivo você contratar o serviço de um despachante, tá?
No caso de você ter um despachante que é certeza que ele vai resolver, pode ter certeza que ele vai ser muito caro. O único despachante que a gente viu que tinha 100% de probabilidade de dar certo cobrou da gente R$7.000. É muita grana. É muita grana. Se for pensar que o nosso carro custou R$20.000, R$7.000 seria quase a metade do preço do carro. Isso para um ajuste de documento não faz muito sentido, né? Além de você estar pagando por propina. Exatamente. Então, assim, existe essa possibilidade, né, de você contratar alguém que tenha contatos lá dentro do Detran e que vai agilizar para você. A gente não está aqui para julgar o que é certo, o que é errado, vai de cada um fazer o que acha que deve, mas aí você vai gastar muito mais dinheiro. Bom, voltando então à relação do Detran, que você vai lá passo a passo e papapá. Seguinte, não existe um padrão, tá? A gente vai passar aqui o passo a passo do que está escrito na lei, mas pelo que a gente viu em relação ao nosso caso e vários outros casos que a gente viu, não existe padrão. Para cada um é diferente. Depende de você, depende da cidade, do estado onde você mora, depende do funcionário que está te atendendo, depende de tudo, né? Tudo que se refere a leis depende, né? Exato. O que é para ser padrão, na verdade, acaba sendo completamente despadronizado e caótico. Então o que a gente quer passar aqui é o que funcionou pra gente, né? É o que deu certo no nosso caso e ainda assim demorou 2 meses para funcionar. Vamos ao que a lei exige para esse processo, né? Então eu vou ler aqui o artigo 3º da Resolução 743 do dia 12 de novembro de 2018, que é a lei mais recente que fala sobre esse processo de adequação de carros transformados em motorcasa. Artigo 3º. Toda modificação ou transformação realizada em veículos para tipo motorcasa deve ser precedida apenas da obtenção do Certificado de Segurança Veicular, CSV, nos termos da Resolução CONTRAN número 292/08 ou sucedâneas, além de... E aí tem 3 outros itens que falam sobre o que deve ser verificado dentro desse certificado de segurança veicular. Uma palavra muito importante que você precisa sublinhar aí nesse artigo que eu li é apenas. Então está escrito na lei que você precisa apenas desse certificado e é isso o que vai garantir para você que apenas com o laudo fornecido pelo Inmetro e não mais a exigência do CAT ou nota fiscal ou qualquer outra coisa que venham a ser exigidas, isso está sendo abusivo. Então, anote aí, apenas o CSV. Você entendeu? Qualquer coisa que te pedirem a mais é abuso da autoridade. Vamos falar então do passo a passo. Primeira coisa que você tem que fazer, ir ao Detran da sua cidade e pedir uma autorização para fazer a alteração do documento do seu veículo. Nisso já deve constar o número de lugares e qual a categoria que o seu veículo vai ser passado. Então é bom você conferir no momento em que você pega essa autorização se está escrito direitinho o jeito que você quer que fique no documento final, tá? Porque no nosso caso estava errado e a gente teve que voltar para pegar de novo. Bom, em segundo lugar, você vai precisar fazer a vistoria, uma entidade credenciada ao Inmetro, fazer a vistoria para a expedição do laudo CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular. Aqui em São Paulo, no lugar que nós fizemos, que foi o Catalaudo, nós pagamos R$ 585. Fora isso, você tem uma outra inspeção, que é a vistoria de identificação veicular, também expedida pelo Inmetro, no Catalaudo, né? E essa inspeção tem um valor de R$ 90, pelo menos teve pra gente, tá? E é logo na sequência. Fez a inspeção, essa maior, depois logo na sequência você vai para essa menor. Se você tem dúvidas do que é checado nessa inspeção maior, no vídeo anterior que a gente fez falando sobre esse assunto, a gente colocou o checklist do Catalaudo. Esses são os itens que eles vão verificar no seu carro, tá? Se você tem dúvida, o vídeo vai aparecer aqui. Fizemos também uma declaração de responsabilidade pela construção do motorcasa feito artesanalmente. Então, no caso, como nós construímos o carro, nós fizemos uma declaração dizendo que fizemos essa modificação e nos responsabilizamos por ela com firma reconhecida em cartório. Na verdade, nem precisaria desse documento, mas é interessante você já fazer. E o último passo é levar toda essa papelada lá para o Detran novamente, pagar a taxa de R$ 204, que é aqui em São Paulo, para você dar então a entrada no processo no Detran para fazer a mudança do documento.
Bom, o fluxo normal, né? Se as coisas funcionassem como deveriam, o fluxo normal seria: eles receberam toda essa papelada, eles te dão um protocolo com a data para retirada do documento e em seguida eles entregam o documento alterado para você. No entanto, não foi assim que aconteceu com a gente, não é assim que tem acontecido aqui no estado de São Paulo, como nós temos acompanhado alguns casos, e também em outros estados do Brasil também tem acontecido essa pouca vergonha. Então a gente vai falar aqui o que exigiram além disso para nós. No nosso caso, então, pediram fotos internas do carro, as notas fiscais de tudo que foi posto novo, ou seja, madeira e parafuso, e ainda exigiram uma declaração do Inmetro, olha só a falta de conexão entre eles, né? Por falta de dados no documento, tá? No laudo. Então, isso foi sendo exigido aos poucos. A cada semana exigiam um documento diferente. Isso com o intuito do quê? De ficar enrolando a pessoa até ela desistir. Imaginamos nós que esse seja o intuito. E aí vai a nossa dica, né? Do que você deve fazer nesse caso. Então, como nós já falamos antes, todas essas exigências extras, elas são abusivas, elas não constam na lei e você não precisaria entregar. No nosso caso, nós entregamos e se você quiser, você entrega, ou se você quiser, você parte para a briga logo de cara. Nós, com alguns conselhos aí que tivemos de algumas pessoas, enfim, vamos dar esse conselho também, porque acabou sendo o que funcionou. Cada vez que você entrega alguma coisa a mais do que eles pediram, você protocola a sua entrega, né? Você pede para eles carimbarem e assinarem que você está entregando esse documento e deixa uma queixa dizendo que você está entregando, mesmo sabendo que é uma requisição abusiva. Cada vez que você for lá, você vai fazendo isso. Então você protocola e vai fazendo provas de que você está ciente do que o que eles estão fazendo é errado, você está colaborando ainda assim, né, está demonstrando a sua boa vontade, mas o tempo inteiro você tem que ter registro de tudo que você foi fazendo durante o processo. E colocando sempre os nomes das pessoas, dos funcionários que estão envolvidos. Por quê? Quando a pessoa vê o seu nome ali, ela não quer problema. Então ela vai agilizar ou vai chamar um superior que tem maior poder para agilizar esse processo. Então sempre quando você for protocolar uma queixa, um novo papel, coloca o nome daquele funcionário que está ali, coloca o dele na reta mesmo, sem dó. E aí, o final, né, o que fez o nosso documento sair, a gente já estava ali nesse processo há 60 dias, o tempo inteiro eles mandando novas solicitações, então ia e voltava, a cada ida e volta, cerca de 10 a 15 dias esperando, porque tem que chegar na mesa de alguém, depois despachar para outro alguém, enfim, é uma enrolação tremenda. Então, o que nós fizemos? Nós registramos uma queixa completa, explicando tudo o que aconteceu em cada data, tudo que a gente entregou e todas as irregularidades que foram solicitadas nesse processo, com o nome das pessoas que solicitaram. A gente registrou tudo isso em uma carta, chegou no Detran e pediu para eles anexarem essa carta no processo. E dentro dessa carta a gente colocou uma data limite, dizendo que esperaríamos até aquela data ou então entraríamos na justiça processando o Detran e os funcionários que estavam envolvidos no processo. E no dia seguinte foi liberado. No dia seguinte, um dia depois, não é de ficar injuriado. Infelizmente é assim no nosso país, a gente tem que brigar, a gente tem que ir pra cima, tem que ser agressivo, tem que senão ameaçar. Tem que ameaçar, porque senão não flui, tá? Você está falando de um estado que é extremamente, que tem uma população enorme, ou seja, tem um monte de casos na cidade de São Paulo, ok, mas isso não é pretexto para o cara ser incompetente, né? Então, tudo isso, se fosse seguir o passo a passo, não demoraria mais do que 2 semanas, mas demorou 2 meses e isso prejudicou a gente perdeu dinheiro, a gente perdeu tempo, isso prejudicou a nossa viagem e a gente ficou mal emocionalmente e mentalmente também. Exato, porque a gente ficou com a nossa vida em stand-by durante 2 meses, então imagina só o que é você se programar para largar tudo e viajar, então você já não tem mais a sua casa, né? No nosso caso a gente tem a casa dos nossos pais, mas por exemplo a gente poderia ter entregue a chave do nosso apartamento, a gente já não teria mais o nosso trabalho, né? Como foi o caso, muitas das coisas que a gente fazia pessoalmente a gente abriu mão
e ficou 2 meses sem saber o que fazer, porque a gente não sabia quando ia ser liberado. Então você também não consegue assumir compromissos, né? Você não consegue retomar compromissos que você tinha antes, porque você não sabe até quando você vai ficar nessa situação. Isso é muito desgastante. Nós ficamos muito desgastados nesses últimos 2 meses. Foi um processo muito chato, muito complicado para a gente. Foi uma espera aí bastante pesada, mas estamos aqui para compartilhar com você que ela teve um final feliz e que finalmente nós vamos viajar. Lembrando só que durante todos esses 2 meses aí de espera e tal, de processo, a gente também fez 2 queixas, 2 reclamações, né, no Fale com o Detran, na ouvidoria do Detran, e também fizemos uma queixa na corregedoria. Na Corregedoria da Administração do Estado de São Paulo e também junto ao Denatran. Então todos os órgãos que a gente podia acionar para tentar alguma coisa a gente fez. Nós fizemos essas queixas não apenas para o nosso caso, mas relatando o que está acontecendo com os casos de pedido de mudança de documento de São Paulo. Então, se você é uma dessas pessoas, a gente aconselha a fazer uma queixa também, assim você reitera o que já está registrado e quem sabe com mais gente fazendo o mesmo a gente consegue força suficiente para peitar essa máfia que anda tomando conta desses processos aí no Detran de São Paulo. Exatamente, é uma máfia. Então ajude a gente a passar esse vídeo para a maior quantidade de gente possível. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, no Instagram, com todo mundo que faz viagem de carro, para todos os overlanders, todos os viajantes, que todo mundo tem que conhecer a lei. Isso é dever de cada cidadão, tem que conhecer a lei para não ser feito de trouxa, tá? E fazer as coisas acontecerem da forma que tem que ser feitas, tá? Você tem o seu direito e você tem que lutar por ele, infelizmente, não cai do céu. Você tem que lutar pela sua liberdade, pelo seu direito. Bom, e aí, resumindo, né, o total dos nossos gastos, então, como a gente falou lá no começo, o despachante estava cobrando R$7.000 para entregar esse documento para a gente e nós gastamos no total R$879 aqui no estado de São Paulo para fazer. Então, vistorias mais taxa de mudança do documento, R$879. Não é tão caro assim, né? Mas também custou 2 meses de espera, muitas idas e vindas no metrô, que também custa dinheiro, né? E todo esse estresse aí que a gente teve. Coloca na balança, pensa o que você prefere fazer, faz o que a sua consciência mandar aí, se você também tiver a fim de fazer o mesmo. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, ativa as notificações tocando no sininho, tudo isso ajuda muito a gente traz essas informações aqui para a Nação Viajeira, fica de coração aqui o nosso apelo. E se você tiver mais alguma contribuição, uma mensagem de carinho, um apoio, porque agora a gente está indo para a estrada, deixa o comentário aqui e aperta os cintos, porque a viagem vai começar. Isso aí, Bora viajar junto. Falou!